Nós somos do Antes Tarde do que Nunca. Eu sou o Pancho, ao meu lado está Rafael Silva, multiempreendedor, idealizador dessa bagaça toda aqui. Como é que... Comunicação na FURB. Eu acho que esse tipo de iniciativa, como o podcast aqui de vocês, já é um exemplo de que pode ser ruptura feito, e inovação em termos de comunicação, né? Arquiteto tem hater também, Nicolas? Meu Deus! Ótima pergunta. Arquiteto é só hater, porque se tem uma coisa que eu aprendi com 10 anos de faculdade foi criticar o trabalho dos outros. Seria legal se tu chorasse. Nessa hora? Aí a gente faz um corte agora ali, aí vai ser muito legal. Chorou demais. Bota uma trilha emocionante, exatamente, né, cara? Eu vou aproveitar a tua fala, eu adorei uma fala do Túlio lá do hotel, ele falou assim, como é que é? O ódio de todo sogro é um genro empreendedor. Sabe, eu achava que ele era ele mesmo falou o eco chato, né? biodesagradável, né? Achei sensacional. Adorei. Achei sensacional essa. Biodesagradável, cara. Vou até usar daqui pra frente, boa, cara. cara. Biodesagradável. E ele falou... Só existe uma pessoa mais odiada na empresa do que o filho do dono. Que é o genro do dono, porque nem filho e está se metendo no meio da confusão toda. Então, assim, isso, para começar, justifica tudo que eu faço. Se eu ajudei 1, 2 pessoas, se eu ajudei 30, 50... Porque se eu posso fazer esse mesmo trabalho no meu escritório, ajudando 1, 2 pessoas, mas se eu estou no digital, eu ajudo 100. Eu ajudo 1000 pessoas. Não tem nenhuma fronteira. Né? Diferente do que muita gente pensa, né? Principalmente pessoas que não estão tão ligadas a esse meio, né? Pensam que inovação tem a ver com tecnologia da informação, não tem nada a ver. Inovação tem a ver com todo mundo, né? Ou seja, qualquer área, né, pode ser reconhecida por algum ato de inovação. Curta, siga o canal do Rafa Silva, por onde a gente transmite em tempo real também ali no YouTube. Aciona a sinetinha para receber as notificações e ouça no Spotify também. Procure lá por Antes Tarde do que Nunca, lá estão todas as 50... Boa tarde a todos, boa noite, bom dia para quem nos ouve depois da estreia deste episódio do podcast. Este é o Antes Tarde do que Nunca, um podcast elaborado, formado, que leva ao ar entrevistas de presidentes, inovadores, empreendedores, gestores aqui de Blumenau e região, gente que tem história para contar, gente que tem história para inspirar, tanto na sua vida profissional quanto pessoal. Eu sou o Pancho, ao meu lado está Rafael Silva. Certo. Mentor de inovação e empreendedor, gostasse agora, né? Aprendi, né? Mentor de inovação e empreendedor. Ele tá com uma colinha em algum lugar, não sei aonde. Não, tu tanto me encheu o saco para não dizer mais multi-empreendedor, multi-investidor, a gente sabe. Mentor então, de inovação. Tira sarro da minha cara na rua, assim, multi-empreendedor, cara, meu Deus. A gente tem que falar, claro, primeira coisa, você que está assistindo pelo YouTube, inscreva-se no canal Real Rafa Silva e aciona a sineta para sempre saber quando a gente vai estar no ar. Talvez de horário novo, né? Talvez deve esse mudar. aqui já esteja em horário novo. Deve mudar, a gente tem que combinar isso direito para quando na gravação a gente falar certinho. Verdade. Vamos combinar isso depois. E, enfim, e no Spotify, siga também Antes Tarde do que Nunca para ouvir todas as entrevistas que a gente faz por aqui. Obrigado, Pancho. Posso falar dos patrocinadores? Por favor, fique à vontade. Fantástico, obrigado. Quero falar primeiro da Transpotec, mas eu sei que vocês escutam toda vez eu falar a mesma coisa, mas eu acho que é muito importante para salientar e que tem muita gente que vê que não viu da outra vez. Então, a Transpotec, que foi a primeira a apoiar esse programa e está aqui com a gente já desde o começo em que a gente pediu esse apoio. Então, a Transpotec é uma empresa gigantesca de Blumenau, que está em quase todos os estados aí do Brasil, pelo menos na região sul e fora também, tá? Eles também estão fora do Brasil. E em nome do Luan, em nome do Ricardo Oríbica, agradeço demais aí pelo apoio. Se não fosse vocês, talvez a gente não poderia estar aqui. Então, obrigado, Transpotec. E também a ProWay, que, na minha opinião, uma das maiores escolas de tecnologia do mundo, o berço, né? E o grande lutador com relação ao projeto que nos orgulha bastante, que é o Entra 21. E que agora, a partir de hoje, eu soube disso, vai nos apoiar com relação ao draft, que acontece todo o mês aqui. Então, obrigado a ProWay muito fortemente, com o Sérgio Tomilta, o Guilherme, a Nayara, todo o time da ProWay, que toda vez que eu vou lá, inclusive na terça-feira eu tenho um café com eles, atende a gente de uma forma, parece que eu estou na casa da minha avó. Obrigado, ProWay.
Quem é esse cara aqui que demorou tanto para vir aqui para falar essa história incrível, não só da pessoa, mas como da empresa que está indo Que não assim. é exatamente uma empresa, né? Enfim, a gente é tão referência em cooperativismo que a gente teve que trazer, claro, alguém que é referência principalmente no setor de cooperativas de abastecimento, né? E, claro, a gente não podia deixar de contar, então, a história da Cooper, e a gente trouxe aqui o presidente executivo da Cooper, o Osnildo Massaneiro. Osnildo, obrigado pela tua participação, por aceitar esse convite, né? Cara, prazer enorme estar aqui com vocês, bem divertidos até, show, eu acho que vai ser um papo bacana. Sim. E espero que seja Vai ser, sempre é, um Osnildo. bate-papo Fica bacana, uma inspiração para alguém, Vai ser. da vida, da empresa. Legal. Nós somos muito tempo aqui de atuação em Blumenau, então a gente Pois vai... é, eu queria entender um pouco dessa história, né? Primeiro eu vou deixar bem claro já, antes de tu falar, que a Cooper é uma cooperativa, não é um supermercado, é diferente, né? Ela trabalha como supermercado, Importante, é uma importante. cooperativa de abastecimento e vocês chamam de cooperativa, né? Sempre, né? O cooperativismo, na realidade, tem 13 atividades no Brasil, né? E uma delas é o ramo consumo, que é a nossa atividade. Tem até cooperativas lá no oeste do estado, muito grande também, que tem lá a Aurora. Ela também tem um supermercado, lá se chama supermercado, mas a cooperativa da agroindústria. A nossa não, é especificamente do ramo consumo. Eu não Bom, sabia disso. Do quê? Que tinha esse modelo Não que tem. não seria um supermercado, seria uma Eles cooperativa ficam de bra- abastecimento. Quando a gente escreve nos jornais ali, fala supermercado, Cooper, eles ficam bravos. Rapaz, tu não tem noção. É sim. É verdade. Nós sempre falamos que nós somos mais do que um supermercado, Entendi. entendeu? Não é Então, simplesmente um supermercado. não é. Até porque a relação, né, o Pancho começou a falar aqui, quem é o dono da cooperativa, né? Nós temos, a gente tem dito que mais de 300 mil cooperados são donos e usuários da nossa cooperativa. Caramba, é muita Então, coisa. nós existimos para eles, né? Sim, Como é que se faz isso? Depois, um pouquinho mais na frente, eu falo do retorno das sobras, Claro. que é o lucro e tal. Mas, especificamente, nós nascemos dentro do Grupo Hering, com muito orgulho, né? E aí, cabe sempre um registro, já está no nosso site, enfim, na nossa história. O seu Ingo Hering, um homem visionário na época, trouxe não só a nossa cooperativa, mas que é a nossa co-irmã também, a Cred Hering e a Cred Cooper Hering, Hering, né? sim, é. Ele foi um grande mentor, com essa visão mais da Alemanha, do associativismo, e nós ficamos, então, muito tempo com uma área de assistência social da Hering, muito tempo. E um pouquinho mais... Continua? Pode, eu estou adorando. Fica à Como é vontade. que eu quero? Se precisar, a gente interrompe. É porque é importante isso. Vamos fazer o seguinte, Nildo, para aí. A gente passa na frente e vamos lá, tu vai me odiar agora. A gente vê só o mercado, né? Não. E o que tu tá falando aqui traz uma outra visão completamente profunda do que tá por trás daquilo, Exatamente. né? É a relação com as pessoas claro, quando você olha, nós temos um açougue, uma padaria, a gôndola, o produto, é igual ao supermercado. Sim. Né? Não vou dizer que não é, é igual. Agora, o tratamento, a relação à sociedade não é, não raro de um supermercado, tem um grupo familiar que é o dono do supermercado. Nós não, nós somos então mais de 300 mil e queremos continuar crescendo. A Via Cred já tem mais de 700 mil. Então, essa história é bacana por isso. Então, o primeiro valor nosso, o cooperado, é a razão da nossa existência. Que legal. Né? É o primeiro valor nosso que quem entra tem que assimilar isso, né? Que ele tem que atender bem quem? O usuário e o dono daquela cooperativa. Independente da classe econômica, social, um voto lá na Assembleia é o mesmo se tem R$10 de capital, 10 mil, não importa. O peso da fala dele é igual. Até para contextualizar, qual é a diferença? Agora tu falou em cotas capitais e eu tenho essa relação muito com Via Cred, né? Claro. Quanto o cara tem, eu tenho minhas cotas capitais aqui no meu aplicativo. Como funciona isso? De que relação? Como é que eu consigo ser mais sócio da Cooper? Existe essa alternativa? Ou é o meu consumo que faz isso? De que forma eu me torno mais sócio? A Via Cred tem uma necessidade de você ter um fundo, vou dizer assim, de capital, porque o cooperativismo é assim, você tem que ser sócio pagando alguma... Isso é universal, né? Tá. O cooperativismo. Nosso caso, então, é uma cota, são 50 cotas de R$1, né? Aí você torna-se cooperado. A gente não fala associado porque cooperado vem de cooperativismo. Claro. A gente fala mais isso. Importante deixar marcado, né? Marcado. Então, assim, ou você paga no ato, ou nós bonificamos R$1, no nosso caso, e você pode compensar isso depois, ao longo dos anos, com
o retorno das sobras. O que é o retorno das sobras, né? A gente fala muito isso há muitos anos, eu estou há 40 anos. Sobras não é resto de mercadoria, pessoal. Sobras Talvez até um erro nessa palavra, né? Também parece ser retorno de sobras. Um resto de produto, não. Sobras é o lucro no cooperativismo. Tanto é que na Europa eles chamam lucro mesmo, não tem nenhum receio. E aqui no Brasil está na legislação. O termo é diferente. É exatamente isso. Mas, então, as sobras no final voltam para ele. Então, se ele ganhou, geralmente é proporcional, geralmente não é proporcional à movimentação dele. Ou seja, se não comprou, não ganha retorno nenhum. Comprou, é proporcional. Deu 2% de resultado sobre o faturamento. Comprou 10 mil, ganha R$200. Né? Então, o que me torna um cooperado maior no sentido de retorno é o tanto que eu também coloco ali dentro, o tanto que eu invisto ali no modelo de compras, no caso. Porque se for Faz todo sentido? Todo sentido. Porque se tu não movimentar, se tu não... Por que tu vai ganhar igual de alguém que é um embaixador, né? Que vai lá o tempo todo, compra tudo que é... Muito incrível, esse modelo faz todo sentido. Então, o cooperativismo tem que ter essa relação de movimentação, de utilizar a cooperativa para você se beneficiar do retorno. Rapidinho, eu só vou botar uma pausa aqui, só para a gente falar que a gente está protegido, é importante ser dito a gente isso. Tá sem máscara agora hoje, a gente, pela primeira vez a gente está sem máscara, mas a gente está protegido aqui por um trabalho que a Melissa fez, que durou quase 6 ou 7 meses, né? Mas ficou pronto. Melissa. Então, quero agradecer, Melissa, ótimo, né? Depois de 7 meses, a gente está protegidinho aqui. Obrigado. Desculpa, Pancho. Osnildo, tu falaste aí do retorno das sobras, que é igual a lucro, né? Mas as sobras são lucro depois de descontado também o dinheiro para o investimento também, né? Tem isso, né? A apuração de um resultado de qualquer organização mercantil ou não... A DRE. A DRE. Minha formação, uma da formação também é na área de controladoria, é isso mesmo, é a linha final, né? Começa lá de faturamento, tira os impostos, despesas, imposto de renda, o cooperativismo... É muito comum isso. Vocês têm que vender mais barato porque vocês não pagam imposto. Pagamos e muito. E não sonegamos nada. Somos, não, é verdade. No final nem consegue ainda, nada, né? Às vezes outros conseguem. O pessoal diz assim, não, nós somos... Não tem meio registro, não tem meio compra, não tem nada. Nós somos uma organização extremamente séria e honesta naquilo que faz. Tá, né? Então, lá na linha final, Pancho, aí é o lucro, que é as sobras, que parte desse valor fica conosco para também continuar se reinvestindo, né? E parte volta para o cooperado, através do retorno das sobras. Então, eu preciso te perguntar, e vai ser bem cruel a pergunta que eu vou te fazer, tu vai ficar muito chateado comigo, mas já te adianto que não vai valer muito a pena. A gente, às vezes, pode tentar assimilar cooperativa com órgão público. Não com relação ao seu, né, ao que é, mas com relação à sua relação, geralmente com o usuário ou com o cidadão. Como se afastar, às vezes, desse modelo? O órgão público, às vezes, tem muita dificuldade, vai ter muita burocracia, até porque vocês realmente me parece o total extremo oposto. A forma como está crescendo, a forma como está reinvestindo, como fazer isso dentro de uma cooperativa para ficar afastado dessa relação que, querendo ou não querendo, o público é uma cooperativa, né? A gente às vezes não tem isso, mas nós estamos pagando esse valor e ele está tendo uma gestão. Como se afastar disso? Excelente pergunta, e é muito comum essa pergunta para nós também. Primeiro, a neutralidade política nossa é uma coisa assim, nós não precisamos, né? Porque vamos lá, nós vamos para a 7ª loja aqui em Blumenau, então a relação com o órgão público tem que ter, né? Agora, assim, eu vou te dar um exemplo bem clássico, assim, na campanha agora última que nós tivemos aqui. Tenho vários amigos aí que foram candidatos hoje eu posso ir lá na Cooper, cara, não vai dar. Nem para vereador, nem para ninguém. A gente não serve de plataforma para ninguém, porque são 300 mil, são cidades diferentes, e aí você faz para o A, não faz para o B. Então, essa neutralidade a gente deixa bem claro que nós não respeitamos, né? E a gente também tem que ter as nossas crenças em bons políticos. Agora, não misturamos. Isso é um dos grandes segredos, tanto da Via Credit, tanto da Cooper, que são 2 cooperativas aqui de Blumenau, pelo sucesso. Agora, o que a gente é gestão mesmo, é profissionalismo. Meritocracia mesmo. Meritocracia. Por isso, até eu falei para o Pancho, eu já deveria ter vindo aqui há muito tempo aqui falar de inovação. Mas uma das grandes inovações nossa, não é só o ato que a gente fala muito de inovação, tecnologia, geralmente. Ok? Na gestão nossa. Sim. Na década de 90, só
lembra do início que eu falei, ficamos com uma área de assistência social até na década de 90. Dali em diante, nós começamos o quê? Olha, fomos em um acordo com a fábrica também, olha, a Cooper tem que abrir o estatuto, não pode ficar vinculado a um grupo econômico, senão não estaria mais aqui. Então, nós abrimos o estatuto, aí vem a inovação, abrimos o estatuto permitindo que outras pessoas também se tornassem cooperadas nós. E aí a profissionalização da gestão é fundamental. O que eu quero dizer com isso? Tem que ter um bom diretor ou gerente na área comercial que manja de varejo alimentar, né? Quando você tinha uma certa vinculação com a fábrica, e ficamos muitos anos isso, o conhecimento era mais texto, a gente gostava, o executivo colaborava conosco, mas o nosso conhecimento é de varejo alimentar e de cooperativismo, né? Essa relação com pessoas é muito fundamental. Até porque vocês estão no mercado aberto, né? Tipo, a competição, ela não vai ser melhor para vocês porque vocês têm uma, né? Porque a gente tem um propósito diferente. Não, no final o consumidor, em teoria, ele vai naquilo que ele se sente melhor, né? De atendimento, onde ele tem um espaço legal e naquele que ele ainda é atendido de forma melhor ainda, né? E na Copa tem um pouco desse sentimento, né? Eu diria assim para ti que hoje, aliás, eu tenho vários amigos que são supermercadistas, que eu estudei com muitos deles. Cara, o que tem naquela cooperativa que todo mundo vai lá hoje? Mas é isso, Rafa. É relacionamento. A palavra-chave sua é essa mesmo, relacionamento. Porque a gente diz, olha, ele é usuário, é o dono da nossa cooperativa, né? Então a gente tem que tratá-lo bem. Obviamente que a gente comete falhas também nessa jornada aí também. 7 lojas só em Blumenau, tu imagina controlar tudo isso, né? A gente percebe esse cuidado, principalmente nas cooperativas financeiras, né? Também. Porque hoje, cada vez mais, o banco se afasta do cliente, né? É cada vez mais call center, é cada vez mais computador, é cada vez mais robô, e o cliente do banco, ele não se sente acolhido mais, ele não consegue mais ir na agência e conversar com o gerente olho no olho, e explicar para ele a dificuldade dele e tentar encontrar uma solução adequada, né? Encontrar uma solução para ele, muito não a que o banco quer ainda, né? Não para todo mundo, né? Então, como a cooperativa financeira tem esse cuidado, óbvio que a cooperativa de consumo, acho que as cooperativas em si têm esse cuidado no relacionamento. Né? A gente percebe que no financeiro, principalmente porque os bancos se afastaram demais, né, desse relacionamento, elas estão tirando proveito disso hoje. E com certeza vocês também conseguem tirar esse proveito. Eu tenho até um livrinho aqui, que tem todos, o guia do nosso cooperado. Tem vários programas aqui, vários. Mas um deles se chama o Cooper Pratique, né? Que são espaços dentro das nossas lojas adequados para você treinar, para você ter essa relação, estreitar essa relação com o cooperado. Obviamente que é gratuito, né? Vai desde como fazer um bom churrasco, um vinho, culinária. A Lidia Barbosa fez uma vez para vocês. A Lidiane Barbosa fez, eu sou amigo dela, ela fala sempre disso. Isso. Cara, legal. Então isso é muito bacana. Essa relação... não tem, assim, eu não vou agora estar falando mal dos meus concorrentes aqui, mas tem pouca essa relação, tá? Sim. E eu falo muito isso, desculpa te interromper, eu falo muito isso para o Adelino, né? O Adelino da Via Crédito. Eu falei, cara, vocês... hoje se fala muito que fintech é disruptivo, né? Claro. Fintech foi lá e fez a transformação digital. Disruptivo é as cooperativas. Né? Hoje em dia... Cara, olha só, elas tratam o cliente como ser humano. Cara, é raro já isso, né? Em qualquer instituição financeira e no mercado também, tá? Nos mercados por aí, geralmente não tem esse atendimento um pouco mais humano, boa palavra. Né? E eles ainda devolvem boa parte daquilo que eles geram para a sociedade. E eu ainda botei para ele, falei, tem mais uma conta que tu não está colocando. Cada ponto de atendimento, cada mercado, ele é um gerador de transformação social, porque ele emprega uma galera, muitos alugam coisa, muito legal. Tem um serviço que está acoplado ali que eles precisam, que geralmente só a parte regional consegue resolver. Claro. É um fator absurdo. Então ele é disruptivo na sua veia. É antigo, né? Se falasse, cara, 1950, alguma coisa assim. Rochelle, eu sei até a história lá da Via Crédito. Já contaram a história pro Rafa. Eu acho isso muito legal. Assim, é realmente disruptivo. Mas nem tudo é alegria. Como vocês conseguem? Eu até entendo que esses aspectos são fundamentais e melhoram bastante, mas está nascendo muitos mercados por aí. Muitos. Sim, e aqueles mercados de varejo o atacarejo. Quão sustentável é isso? Né?
acho que se eu voltasse no tempo em 10 anos em Blumenau, eu não loucura. sei se a gente teria 1/3 dos Não. mercados que a gente teria hoje. Como está sendo, qual impacto está sendo isso para a Cooper hoje? Impacta, porque vamos pegar a nossa loja da Mafisa no BR 470, ok? Tem o atacadão dentro do shopping, tem a nossa loja, que nós chamamos de Mafisa até hoje. Tem o Forte no lado, recém-inaugurado. abriu o Comprão, vai abrir, me falaram, o Brasil Atacadista no meio e mais o Preceiro. Então, assim, esse questionamento, Rafa, é diário, é um mantra diário nosso. Eu sempre digo assim, ó, é relacionamento. Olha bem, nós já temos um poder de barganha, o nosso faturamento já ultrapassa 1 bilhão, então a gente também tem um poder de barganha forte. Não são mais reféns, né? Não. Também já de uma Unilever, uma Nestlé, ela quer ser bem posicionada dentro das nossas lojas também. Entendi. Então, essa questão eu até perdi um pouco... Do atacarejo. O atacarejo. O que eu digo, então, assim, ó, é o relacionamento. Você tem que ter um preço bom, obviamente, que ainda mais agora, é muito triste dizer isso, e aquele que só vai na Cooper tem essa percepção até... É ruim porque a carne aumentou muito. Olha, é inflação, né? A assustador. inflação voltou, Eu né? nunca Não tem vi, eu jeito. estou 40 anos na Cooper, eu nunca vi isso na minha vida. Falo isso Carne, quase todo dia. grãos, derivados de leite. Mas tem a desculpa do dólar, do câmbio, que aumentou o milho, que afetou Da estiagem. Tem esse ciclo inteiro, tem a estiagem. Mas é muito pesado. A gente briga diariamente com os fornecedores. Eu tenho dito lá, olha, o reunião com a área comercial, diga que não dá mais. O consumidor, ele não cabe mais no bolso dele. Uma carne hoje de segunda está quase 30 pila. Não dá. Esse 1 ano e meio fez uma transformação muito... Eu acho que aí deveria ter até aí uma certa atuação, sei lá, até federal nesse sentido. Porque os salários não tiveram Não a mesma acompanharam, né, né? Não impacto, acompanham. né? Então, O custo de vida aumentou demais. Então, né? Rafa, eu fiz esse giro, mas assim, qual é a nossa arma contra o atacarejo? É relacionamento, é atendimento, brigar pelo preço sempre. A jornada, a gente fala assim, a jornada sua, quando vai numa loja nossa, às vezes a gente se preocupa com coisas muito grandes, mas é assim, é ter um carrinho, é ter estacionamento, um carrinho higienizado, ok? Uma mercadoria bem exposta no ponto de venda, não ter muito um corredor limpo, bem espaçado. entendeu? Então, toda essa jornada que a gente fala do sellout, né? Do nosso, da tua chegada à loja até A experiência em casa, total, essa né, do começar. experiência que tem que ser no detalhe. E Mas como... Diga, pode Não, falar. vai. Não, que eu ia dizer que tem também a questão da inovação, né? Porque vocês, de certa forma, inovaram em serviços também, porque até existe já outros mercados que já há tempo entregam em casa, por exemplo, e agora na pandemia isso foi muito acionado, né? Mas vocês têm ainda a possibilidade de passar lá e recolher a compra prontinha, né? Pague e pegue lá. O pague e pegue, Voltando bacana aquilo. um passo um pouquinho da inovação, as nossas lojas, depois tu lembra também, o Rafa também é daqui, né, Rafa? Sou. Lembra? Nascido e criado. Quantos anos, Rafa? Estou com 43. Então, legal. Então, a Cooper aqui era aquela lojinha mais simplória, mais... ok? Essa ia ser a minha pergunta. Eram lojinhas mais... Então, nós falamos assim, não dá. Então, em 2004, foi um marco da nossa história de inovação também, de negócio, que nós abrimos aquela loja lá na rua... Você conhece as lojas que nós temos em Indaial ou não? Eu conheço. Tem a da BR e tem a da rua do Estado das Areias. Obrigado, da Estrada das Areias. Então, ali começou, Rafa. Granito no piso, fachada com... Ficou linda aquela loja na época, me linda lembro. aquela loja, né? Uma fachada bacana. É um com a shopping, parecia um CN, shopping. Né? Farmácia, padaria, adega. Centro de Ali serviços, começou Mas e o que nós fez- fomos replicando esse modelo para as lojas. Para um pouco aqui, só para mim, para a gente chegar nisso ali. O que fez essa... O que estralou para essa mudança? Porque, poxa, abriu essa pergunta com relação... Era mais simples, né? Na tua fala, era mais simples. O que fez essa mudança? Porque estamos falando em 2004, já há bastante tempo, né? Sei lá, 16, 17 anos vai completar agora essa transformação. O que estralou lá? Porque poderia ter continuado... Né? Vamos pensar, talvez nem estaria mais aqui se tu pensar que não houvesse essa evolução. Perfeito. O que foi que fez isso? E se não investisse tanto na qualidade das instalações, podia estar oferecendo um preço menor, talvez até, né? Enfim. Exatamente. Como foi isso? Não, O que a fez gente essa fala estrala? assim, o nosso público eram pessoas mais simples também na época da fábrica lá. Né? Agora, por que a pessoa, por mais simples, não pode comprar num ambiente bonito, legal, arejado, um ambiente gostoso? Né? Então,
essa jornada, o físico, porque depois daqui a pouco vamos falar do físico digital também, o físico te leva a isso. Tu quer um ambiente agradável, né? Então, eu me lembro, eu vou falar até de uma região que morei muito tempo lá na Almino. Pois, Nildo, mas vai botar granito aqui na Almino? Por que não, cara? Por que não? Eu escutei, eu tenho uma. Porque só no centro, né? Porque só na região central tem nas que ter. lojas. Não, cara, tem que ser. Eu vou assim. falar uma coisa com vergonha agora. Eu fazia produção de vídeo com a Estúdio 20 lá na. No Itajaí? E toda reunião de pauta, que a gente tinha um programa, os sábados, toda reunião de pauta eu falava, cara, para classe C, vamos fazer para classe C. Uma hora o produtor olhou para minha cara e falou assim, Rafael, classe C gosta de coisa boa também, tá? Claro. É isso aí. Meu, ele deu um tapaço na minha cara, assim, que, tipo, o que eu tava querendo falando isso, sabe? Tipo, não, cara, todo mundo gosta de coisa boa, né? E nós somos uma cooperativa, não podemos ter essa distinção se é o juiz, se é o advogado. Ponto. Não é ponto, né? Então, esse ciclo, essa mudança, e aí vem a loja da Vila Nova, que você eu acho que... Eu moro do lado da Vila Nova. Isso. Da Vila Nova. Aí a Vila Nova já trouxe um pouco mais de inovação também, que aí, em 2017... A gente já trouxe aquela estação do shopping, lembra? Porque ali foi nosso, foi coisa nossa do Estado. Aliás, nós somos o primeiro ou segundo do Brasil, do Brasil. Que bacana. Agora... Que tá encheu o Growler, né? O Growler, é isso você mesmo. vai lá, né? É extremamente simples. Eu, com o A Valmir história da da cerveja experiência. Blumenau, fizemos uma parceria regional aqui, que é a cervejaria Blumenau que fez conosco. E foi muito legal. Trouxemos aqui o Auto Caixa, o Self-Checkout. Eu discuti isso na Abras, Associação Brasileira dos Mercados. Cara, nós temos que incentivar, isso eu estou falando há alguns anos, mas aos Nildo, as pessoas vão roubar. Não, cara, é um pensamento pequeno. Por que eles diziam isso para mim na época? Não coloca porque eles vão passar lá e vão roubar tudo. Nós não temos praticamente zero de furto lá naqueles caixas. É uma inserção. Claro. Ele está inserido. Claro, já faz um tempinho agora isso, mas no início... não leva porque você... É uma quebra de paradigma absurda, vamos ser honestos, né? A gente vê esses caixas lá nos Estados Unidos há muito tempo e é impossível, a gente não... Assim, mais uma vez, eu estou envergonhado falando isso. É impossível a gente não fazer essa relação. Né? Olhar e dizer a gente passa aqueles negócios lá e a gente passa até com vergonha, às vezes, de não errar em nada e não sei o que lá. E de não fazer essa relação, isso lá no Brasil às vezes poderia ser um estrago, né? Sempre falava isso, né? É impressionante. Quem ia para o exterior sempre pensava, isso no Brasil não vai dar certo nunca, né? Imagina. E agora muito falando legal, que deu muito legal. certo. Não, nós vamos agora... Então, assim, as lojas que a gente faz hoje são lojas boas, estruturadas, tem um investimento. A relação que você falou, se não fizer Itopava Norte, daria para baixar o preço? Né? Essa relação também vem, essa pergunta. Mas, assim, o varejo alimentar tem uma coisa... Quando você vai fazer um negócio com Nestlé, Unilever, essas grandes indústrias multinacionais, o volume é fundamental. Sim. Se você ficar lá comprando 1000 caixinhas a vida inteira, você simplesmente desaparece também, porque exatamente. você não tem agora os atacarejos, né? Te imagina, esse é um volume muito grande, né? Eles compram... O atacarejo é uma coisa louca do brasileiro, porque se tu olhar na Europa, nos Estados Unidos... É o atacado, você vai vender para mercearias, padarias. Mas também tem o atacado, porque o Sam's Club e o Costco é esse modelo lá, né? O Costco é muito forte lá, né? Muito forte, eu já fui lá também. Então aqui já virou... Só que lá tu paga... O que eu digo assim? Virou padrão quase. Lá tu paga uma anuidade. Eu compro uma xícara aqui, né? Você tem preço de varejo. Tu compra 3... Aí atacarejo, 3 não é, cara. 3 no atacado. Né? E assim, eu vou te... É uma forma também de buscar vou te ajudar, assim. Tem muita coisa que o preço é melhor na Cooper, tá? Muita coisa. Vou te ajudar. Não deveria, mas eu vou te ajudar. Então, tem muita coisa lá. Eu sei porque a minha esposa é aquela que grava, sabe? Ela sabe o preço de absolutamente. Assim, mais barato na Cooper, mais barato na Cooper, mais barato. No final, tu vai nesses atacarejos e volta e vai lá pra Cooper. Para comprar o que não pode comprar no atacarejo. Legal, legal. Tu falaste em 7 lojas em Blumenau, falaste nas lojas de Indaial. Eu costumo sempre perguntar para quem está aqui conversando com a gente o tamanho que tem hoje a empresa, no caso agora a cooperativa, né? Porque muita gente não tem noção, né? Que tamanho em números tem a Cooper hoje, Osnildo? Então, de cooperados, que são os nossos clientes, ultrapassa 300 mil cooperados. E todo dia isso entra mais cooperados.
de colaboradores diretos. 3.100 colaboradores diretos. Então, imagina, eu sou um menino que vim lá de São João Batista, eu digo o Rocha, o Schmidt, então a gente conhece bem. É um time que a gente tem, é um time bacana, nós trabalhamos de uma maneira Quanto muito... tempo de Cooper? Eu, 40 anos. Caramba, Osnildo. E aí, então eu digo assim, ó, nós somos responsáveis por 3.100... Nasceu na Cooper, praticamente. Não, eu nasci. 15 anos. Eu Começou como lá? empacotador. Meu Deus Que do bacana céu, isso. que história. Hoje a minha história, quando eu vou... Eu já falei aí em algumas turmas de empacotador ao presidente, né? Então é um negócio bacana, porque todo mundo quer... Como é que foi pensou em essa? escrever Como é que foi livro? essa? Acho que não, mas eu acho que Daqui a contar é pouco- legal, daqui a cara, pouco vai contar é vir a legal. vontade de Não, a escrever gente isso aí. é hoje, assim, quando entra... Por isso que eu entrei aqui e vi esses meninos, eu acho isso bacana. E a gente entra no Jovem Aprendiz, então eles... Um já me disse isso assim, olha, e você é o senhor, hein? Claro, Olha que tem que bacana. ser. Tem que Inspiração, ser. né? Inspiração, Claro. essa motivação, né? Então, mas não é só o Osnil também, né? Tem o Ercílio, tem o Rocha, Com tem o certeza. Rogério, tem vários outros colegas meus lá na cooperativa que são também dessa... E a pergunta que todos fazem para nós, cara, não é de vocês, porque a gente está na Cooper, né? Um dia vai sair também. Por que esse amor tão grande? Porque a gente tem amor à cooperativa. Nosso grande desafio, Rafa e Pancho, é assim, ó, é nós sairmos e ter pessoas Deixar um legado. dignas, ali. Sim. honestas, que tem esse amor que nós temos, e a gente está criando esse legado, né? Devagarzinho a gente já tem assim muitos líderes inspiradores lá também. É porque essa inspiração cria, né? Tipo, eu acho que um dos pilares até da inovação, e querendo ou não querendo da Cooper, é inovação, porque tu vai falar, principalmente a situação da mudança em 2004, para mim isso é completamente inovação, porque dava para ter continuado como estava, Claro, né? E não foi claro. feito isso. E isso gera essa inspiração e traz pessoas que se inspiram e têm essa mesma esse mesmo drive, né? Tipo, cara, eu quero ser o senhor, né? Claro. Eu acho isso. É. Esse drive é que realmente faz. É bacana, né? O aspecto da sucessão ele tem que estar muito em cima da liderança, né? A liderança tem que promover isso, né? Olha, se eu fui empacotador e cheguei e tive a oportunidade, por que não? Hoje a gente tem um projeto muito bacana agora. A gente vai criar novos formatos de loja, até uma coisa bacana que eu posso falar aqui para vocês também. Nós vamos fazer lojas menores. Fazer uma loja tipo Itupava Norte é um terreno grande, muito investimento, Sim. tudo muito mais, né? Agora, se fosse um programa de rádio, eu já fiz muita entrevista, meus amigos assim, hoje eles querem saber onde é que vai ter uma na Fortaleza, em Gaspar, em Ilhota. Então, o que nós, em colegiado, tomamos uma decisão? Vamos fazer uma Cooper menor. Então, nós vamos ter 3 formatos de loja. Cooper Mini, que é uma Cooper menor. O mercadinho do bairro, vamos dizer assim, mais ou menos. Isso. Mas de bom gosto também. Mas de bom gosto também. Claro. Nada daquela coisinha... No padrão, né? No padrão Cooper. Padrão Cooper. Cooper Express, que aí é menorzinha mesmo, né? Menor ainda. E a Cooper Mas Fresh. a Cooper Express seria uma conveniência quase. Uma conveniência. Conveniência. E a Cooper Fresh e aí é um apelo mais a produtos saudáveis, mais frescos. Claro, de repente o valor agregado é um pouquinho maior, mas também é uma compensação, porque se você comprar frutas e verduras é uma coisa muito... É preço, tá, pessoal? Que é um tomate com mais qualidade, tu tem que pagar um pouco mais caro. Então, a gente tem esse equilíbrio. Então, nesse formato, nós vamos inaugurar esse formato em Jaraguá. Posso dar uma sugestão? Posso dar um quarto lugar? Não. Diga. Realmente vai ter que pensar um pouquinho fora da caixa, tá? Cooper dentro dos condomínios. Existe um modelo de startup que está nascendo e crescendo muito agora, que é o Safe Market, né? Que é o mercado de confiança, de ter esses mercados dentro de condomínios, porque lá o teu aspecto de custo é muito mais barato e o apelo é muito grande. Né? Então, tu tens ali os mais compráveis dentro de uma área de condomínio, tu não tem água, luz, não tem nada, e cria essa rotina de compra, é óbvio, a compra rápida, né? Aquilo que o cara esqueceu no final de semana e vai descer no térreo para buscar uma caixa de cerveja. Esquecer um sal, Então, exatamente. É só a mais logística disso esse é o grande problema desse... É a logística e até o sortimento, porque tu vai lá... porque, olha, na loja, digo isso com experiência, mas imagina lá, eu moro num prédio também,
como entrar com um caminhãozinho, como Essa- entrar com perecíveis. exatamente. Quem Essa conseguir jornada. transformar Isso. esse problema logístico, falasse absolutamente tudo agora. mas É logístico. Dá para saber que é a parte logística. Mas o poder de consumo dos condomínios com certeza vai aumentar, porque os Vai. condomínios estão aumentando. Estão A gente vê aqui, eu tenho noticiado até no blog, né? Condomínios de 700 apartamentos, 1000 apartamentos estão chegando aqui em Blumenau. Então é uma loucura, assim, Mas né? por isso, Pancho, aí se você conseguir próximo de um condomínio desse fazer uma express, Exato, Faz é, sentido. é o que eu Você imagino. atende Exatamente, também, exatamente. Osnildo, tu falaste em 300 mil cooperados, em 3.100 funcionários. Quantas lojas tem hoje a isso. Cooper? Hoje nós temos, vai ser a 17ª loja com a Itopava Norte, Itopava Norte, e 17ª. 16 farmácias. Né? 16 farmácias. Farmácias também. Nós abrimos essa no centro. A primeira fora A de primeira um, de rua, a primeira- de um Cooper, né mesmo? a Um farmácia- spin-off, a gente fala em Isso, spin-off. spin-off. né? Spin-off. É a primeira na rua e está legal. Outra área que é um oceano vermelho também, né? Farmácia é louco. Meu, eles ali estão cercados de concorrentes, se for Caramba. Meu, pensar, a né? Vila Nova, acho que tem 132. Eu acho que tem mais farmácia do que ser humano ali. Cara, muito. Mas ali ó, tem a Raia, tem Droga a Panvel, Raia, tem a Catarinense agora, Panvel. Consegue aplicar loucura. margem nesse modelo De de... novo, a nossa marca em Blumenau ela é muito conhecida, gera muito credibilidade também. Então, olha, vou dizer para ti, nós estamos bem. E querendo ou não, né, Osnildo, o blumenauense, o catarinense, o pessoal do Vale do Itajaí principalmente, ainda tem no sangue aquela coisa de comprar daqui, de valorizar o que é daqui. E o cooperativismo tem muito isso. É daqui, né? É muito forte também aqui. Então, acho que isso é uma vantagem gigantesca para vocês. Olha, né, a tanto no própria mercado quanto Via na Credit, que farmácia. exemplo, você já deve ter entrevistado alguém da Via Credit aqui também, né? Ainda não. Não? Não, ainda Meu, não. não fala isso, Osnildo. Cooperativa acho que foi a primeira, Se o hein? Adelino ouvir isso aí, ele vai me dar na cara. O Adelino, o Marca, Vanildo. já bota ali Adelino já. Um povo, Adelino. bem legal. Ele tá no grupo, eu criei uma associação chamada S Angels, são 71 investidores anjos, ele está nesse grupo. Ah, eu não legal. chamei ele, não corta essa parte depois. Adelino cara, ele gente é finíssima, demais, cara, ele é muito legal. demais. Mas ainda outra inovação, já que eu fiquei encantado, eu quero vir mais vezes aqui. A inovação também que a gente fez na gestão em 2015. Pelo tamanho nosso, nós faturamos o ano passado agora 1 bilhão e 200 milhões. Caramba, É que grana, loucura. é muito, ainda gera um movimento muito, né? E aí nós tiramos um outro colegiado, então nós implantamos a governança corporativa nossa. Então hoje, a Universal Cooperativismo tem um conselho de administração e um órgão fiscalizador, conselho fiscal. Isso é Compliance. universal do cooperativismo. Nós temos também uma diretoria executiva, então por isso que eu saio do conselho, estou no conselho, mas venho para a executiva como presidente executivo com mais 4 colegas meus. Então, porque a nossa dinâmica diária, vou dizer para vocês dois, não é fácil não, cara. Eu imagino. Tem dias assim, ainda mais, concorrência, mas não é só concorrência não, é produto, é É que é muito produto perecível, né? É muito, perecível, cara, é loucura. oferta todos os Só pensar dias, que é entra uma um caminhão doideira, de mano. tomate, às vezes 300 Logística, caixas não são vendidas e apodrecem. Como é que tu faz até a parte a contábil reposição, fiscal disso, né? a reposição, Que loucura. essa reposição é muito complexa. Então a gente, então nesse sentido a gente também foi outro avanço, foi implantar a nossa governança também, né? Isso deu um 2015 isso. em 15, né? Isso nos dá musculatura e estrutura para também, claro, ter mais colegas, gerentes, enfim, diretores que formam essa cadeia. Como não inchar isso? Mais uma vez, um paralelo, desculpa, né? Tô dizendo, mas eu acho que quanto mais a gente Perfeito. explora isso, Não dá como para não inchar. inchar isso, Não dá para inchar. o paralelo da Porque questão se tu inchar, pública. tu cria muito custo. E custo não tem que repassar. E repassar hoje não dá. Né? É que o poder público não tem concorrência, né? Agora, a cooperativa tem concorrência. Né? Tem e que agir como privado, Exatamente. senão morre, né? O poder público ainda consegue se... Por mais que a gente queira que atue como privado em muitos aspectos, né? Claro, claro. Enfim, é diferente, né? É diferente. E a gente vai... acho que é flagship. Flagship é uma novo conceito que está vindo no Brasil, de lojas com uma experiência de compra diferenciada. Como um pouco a Vila Nova teve isso, né? Mas um pouco mais aprofundado também, sei lá, você vai comprar um vinho, mas que já tem alguém ali, um painel, um display, que já te diga esse vinho é bom por essa... Ok? Experiências mais... unir o digital com o físico, porque a pergunta é, e aí?
vai continuar, como é que vai ficar o físico? Vai continuar, eu vou dizer para vocês aqui, ó, sem medo de errar. As pessoas, desculpa, pode falar palavrão aqui, fica à vontade. De saco cheio de ficar em casa, não, e se cuidar. Elas querem passear nas lojas também. Não tenha dúvida. E se eu você tenho muito disso. proporcionar uma experiência bacana, isso é legal. Eu sempre digo que a hora de ir ao mercado é a hora de ouvir meu podcast, de ouvir uma musiquinha. Eu me desligo, eu vou com fone de ouvido e vou. É muito bacana. Esse tipo de loja, ele te dá esse interesse, né? Dá. Eu odiava ir no mercado. Eu odiava ir no mercado por causa disso. Mas hoje tu vai no mercado, é um passeio. Exato. Tu vai lá, tu vai pensando nas Momento coisas. de relax, Exatamente. apesar dos preços. E ele tem que falar essa língua. Né? Ele tem que falar essa Tem língua. que falar essa Então, língua. acho que Os Nildo, antes do Rafa fazer perguntas, que ele tem 4 perguntas para fazer aí, que são padrão, vamos dizer assim, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história. Tu falaste, já começou como empacotador na própria Cooper, né? Mas como é que foi essa ascensão aí? Como é que saiu de sapateiro? Porque São João Batista é sapato. Pois é, nasceu em São João Batista. Como é que chegou até eu aqui? acho que vai começar a dar choro aqui, porque a minha história, assim, eu não tenho nenhuma vergonha de falar, mas é uma história... São João Batista pertencia à Grande Tijucas, né? Então, eu vim de lá com 6 anos. Tu não meu fica pai, bravo se falar o negócio do dedinho. passarinho, né? O meu pai tem um monte de passarinho. Meu pai está cheio de passarinho. Convivi com passarinho a vida inteira. Então, assim, o meu pai hoje é produtor rural. Meu pai era colono mesmo, né? Plantava cana-de-açúcar e o fumo vinha para Souza Cruz e a cana-de-açúcar para Usate lá em São João Batista. Mas era muito difícil. Então, o pai disse, olha, na simplicidade dele, ele conseguiu, vou para uma cidade grande, que era Blumenau, né? Mesmo em colégios públicos, nós estudamos, eu e minhas 2 irmãs, mas deu condições de nós estudarmos, né? E hoje tem jovem aprendiz, olha esses meninos todos aqui. Antigamente, como é que era? Eu estou falando há 50 anos, No peito né? e na raça, né? Cara, minha mãe me levou pela mão lá no Bom Retiro. O Osnildo vai trabalhar para ajudar a família, cara. Simples assim. Claro. E não tinha vaga dentro da Ering. Aí o vigilante falou assim para minha mãe, vai ali na Cooper Ering. Eu fui, eu acho que o empacotador mais magrelinho, até hoje ainda sou. O primeiro, assim, então eu fui empacotador, né? Que idade tinhas? 15 anos. 15 anos. Mas bem rapidinho eu conto isso também, que Claro. é legal. E aí eu fui chamado no setor pessoal. Hoje nós temos uma diretoria de gente e cultura, Gente e olha. cultura. Mas era setor pessoal. O RH. Fui chamado no setor pessoal para uma entrevista, uns testes matemáticos lá. Eu cheguei em casa feliz, mãe, isso 6 meses depois do pacote. Eu fui chamado para uma entrevista no setor pessoal. Aí minha mãe disse assim, mas para quê, meu filho? Para atendente de quiosque. E a minha mãe, com aquela humildade, assim, mas o que é quiosque? Mãe, eu também não sei, mas deve ser melhor que empacotador, eu disse para ela. Que ótimo, que ótimo. E aí eu fui o primeiro sorveteiro, se vocês lembram disso. Que bom, colocou O quiosque. um quiosque lá na frente. Mas por que eu digo isso que é bacana? O que é um sorveteiro? Um sorveteiro ele tem que atender, tem que se relacionar bem. Eu atendia aquelas mulheres, turno e contraturno da fábrica, né, que queriam um sorvetinho. Tinha que fazer troco, tinha que ser financeiro. E então, era um menino que tinha que se virar. Uma nanocooper ali naquele momento, né? De aprendizado, né? Então, eu tenho orgulho de dizer também que fui o primeiro sorveteiro também. E aí, depois eu fui para a área administrativa e me formei, enfim, eu já tenho 4... Como é que... Para te contar aqui a evolução da Cooper, mas como é que foi a tua evolução? Né? Como é que... Porque, assim, vamos lá, né? São pouquíssimos hoje os executivos que têm 3.100 funcionários e faturam mais de 1 bilhão na nossa região. Não é. Pouquíssimos, dá para contar. Não é. Como você conseguiu se adaptar a toda essa transformação e onde você foi buscar aí um pouco desse teu conhecimento? Estudei muito, né? Sou formado na área de controladoria, mas depois em finanças e depois eu na faculdade... Pode falar mais aqui? Tem problema. Tudo que era em ir, eu quase não gostava. Filosofia, metodologia, eu não ia, eu não gostava de ir, né? E eu casei com a psicóloga. Eu não gostava nem de estudar. Eu sou casado com a dona Jura, Meu Deus. psicóloga. Eu sou pai do Lucas. Tem uma pessoa que é mais doida que o psicólogo. Quem casa com o psicólogo. Maldade. Mas é bom que dá para chegar em casa todo dia e fazer uma terapia também. Isso é legal. Então, eu sou casado com a Jura, tenho um filho, o Lucão, e o Arthur. Lucão, porque tem 1,93 m. E a minha ascensão na Cooper foi assim, eu estudei muito, né? Então, eu também agradeço muito a ela, que ela me dá essa condição e cuida muito dos meus filhos, e eu estudei muito, fiz uma pós em gestão empresarial, em gestão em supermercado,
me formei agora 2 anos atrás pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Quer dizer, você tem que buscar especialização e feiras, seminários, né, nesse mundo de varejo alimentar. Então, Ela é doida, desculpa, Osnildo, ela é meio doida mesmo. Não, tranquilo. ela entrou num programa que a gente tem aqui, Os Doidos. Ela ficou por E aí aí. eu já fiz parte da Associação Catarinense de Supermercados por muitos anos. Aqui até ainda ajudo muito essa entidade, da OSESC, Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. Tudo isso vai te dando um amadurecimento para poder também... Tu tem que buscar e ler muito, né? Vamos lá, cara, 3.100 pessoas. Não, muita né? coisa. E é um setor que está se atualizando o tempo todo, modernizando, né? E acho que tem que... O conhecimento, o estudo, né? Tem que estar estudando o tempo todo para poder se atualizar, Claro. senão vai ficar para trás. Olha, eu falo de um livro, vocês me cortam aí, cara. Né? Não, tranquilo. Por favor. Em 2019, quando nós completamos, eu deixei uma revista, Rafa, aqui na mesa, dos 75 anos, que conta um pouco da nossa história. E nesse dia, 16 de março, nós fizemos o aniversário. Então, uma semana depois, nós fizemos um cafezão lá. Aí comemoramos tudo. E aí eu disse, olha, a Cooper não tem 75 anos. Aí todo mundo ficou olhando para mim, cara, essa revista aí, aqui o Manual do Cooperado, né? Bacana. É bem bacana. É gratuito. Já saiba, né? Só ir lá na Cooper e pedir o seu. É isso aí. E aí eu comentei o seguinte, eu li um livro chamado Gestão do Amanhã, do Sandro Magal, de José Salib Neto. É fantástico esse livro, em 2019, antes da Covid. E ele fala todo dessa inovação, né? As organizações quebram, não só porque fazem coisas erradas, não, porque elas fazem muito tempo a mesma coisa. Ficam muito tempo fazendo a mesma coisa. Então, esse livro foi uma inspiração. E lá eu disse que nós tínhamos 20 anos, porque de 2004, lembra que eu falei? Foi a nossa loja. Que até então, de 1944 até a década de 90, ali, ficou nesse limbo de assistência social. Então, nós crescemos muito em 2000 em diante. Então, a nossa renovação é diária, é constante. Produto, serviço, relacionamento. Nós temos muito relacionamento com o cooperado. Pena que essa Covid deu uma freada, mas temos Mas muito. volta com tudo, tá? Se prepara aí que o ano Volta. 2022... Osnildo, qual é o planejamento? Vocês têm loja até em Jaraguá hoje, acho que é a loja mais distante, né? Linda loja. Linda. Vocês pretendem expandir aí territorialmente o grupo? Em Jaraguá vocês fizeram uma compra lá, né? O Breitkopf, não. Não, Breithaupt. nós entramos através do Brighton, das lojas dele. Fizeram uma parceria, né? Se não me engano. Né? Compramos. Compraram. Compraram, né? Compramos o negócio. E E o agora estatuto deixa fazer isso? Comprar uma M&A? Comprar uma empresa aqui? é assim, esse também é do cooperativismo, né? Da lei. Nós, como gestores, podemos comprar, vender jamais. Olha. Vender jamais com uma condição. Tu faz uma assembleia, Sim. Se abre uma com exceção. autorização da assembleia, você um pode vender. motivo, né, que faça sentido. Então, o Conselho de Administração, a diretoria executiva tem o poder de comprar, de adquirir. Entendi. Agora, vender, não. Então, nós entramos em Jaraguá através do Braida e agora compramos mais um terreno lá também. Né? Isso é uma loja linda, cara. Quem vai para Corupá? Já vi. Linda. Aí nós incorporamos também tudo, aí só a Assembleia para aprovar isso, a Cooper Tupi. Vocês conhecem lá Joinville? Joinville. É uma cooperativa pequenininha, estava solvendo também, estava fechando, e aí nós incorporamos, compramos o terreno. Uma parceria bacana, porque a fábrica Tupi tem 9.000 colaboradores. Sim, é loucura, direto enorme. ali. Né? É uma coisa, é uma cidade, cara, 9.000, né? Então, 3% hoje da Cooper está só numa fábrica lá. 300 mil, 9 mil, é 3% da Cooper. Poxa, aumentaria 3% o faturamento na hora, só pela compra. Faz todo O sentido. Rafa vai trabalhar conosco. Ele é bom de número. Então, nós vamos sim, principalmente com formatos menores de loja, por exemplo, em Gaspar nós não estamos, em Ilhota, Brusque. A logística é fundamental. Se você se distancia muito, é complicado a logística também. Ou seja, Então, mais o nosso entorno aqui. o ideal a é gente- atuar onde não está atuando aqui no entorno ainda. Isso, Então, depois. perfeito. Entendi. Tem umas perguntas. Faça as Voltadas bem perguntas, ao Rafa. Osnildo, tá? Ai. A maioria ou chora ou não responde. Tô brincando, Osnildo. Qual foi a maior dificuldade? Né? Tá muito vinculado a você. Se você quer distribuir essa pergunta também para a Cooper, também pode ser. Então, qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? A sua maior dificuldade na carreira, na vida. Pode ser na carreira, Pode ser. pode ser a Cooper, às vezes enfrentou alguma coisa que você estava na gestão e foi uma dificuldade também para ti.
Está muito mais vinculado a A você. dificuldade, nós tivemos uma crise muito grande em 1989, quando nós se desvinculamos da fábrica, né? Isso foi uma dificuldade porque hoje é fácil de falar, mas as pessoas não entendiam, né, que a cooperativa tinha que ser aberta. Então foi uma dificuldade profissional e também somatizo isso pessoal também. Eu era um menino também de cargo de liderança, mas foi muito difícil esse momento. Bem no ano de 90 mesmo, novembro de 90, nós estávamos muito mal e foi a maior dificuldade da nossa organização, que é um aprendizado até hoje para nós, essa crise que nós tivemos lá, né? Osnildo, essa crise tem relação também com as grandes greves que ocorreram aqui naquela época? Também. Foi inerente a isso que nós tivemos que sair da folha de pagamento. Uma crise gera uma oportunidade, Na certo? verdade, e daí veio a crise também econômica por conta da abertura do mercado Tudo, também. lembra tudo ao aquele mesmo plano tempo, né? Brescia, aqueles planos todos lá, nós pegamos. Foi uma fase difícil, Rafa, foi uma dificuldade, então, que eu... A gente não estava preparado, né? Não. Vamos falar bem a verdade. É. Se você fosse empreender, né, você é um grande empreendedor de 3.100 pessoas, mas se você fosse empreender em algo totalmente diferente, O que o Osnildo Massaneiro faria? Fazer? Só não vale o sapato, porque daí está querendo voltar à tua origem, aí fica fácil, algo que seja difícil. Né? O que você eu pensa? gosto desse mundo de tecnologia, né? Essas startups. Meu Pessoal, sócio lá. pessoal meu sócio. comemorando aí, ó. Vamos ter um novo sócio, Osnildo aí. E até diria assim, ó, é uma demanda urgente que nós precisamos de bons profissionais nessa área, de boas empresas. Nós estamos carentes disso. Tá? Nós falamos aí, Pancho, rapidinho aqui. A Principalmente de cooperativa profissionais, o Rafael sempre se queixa. não pagar tem isso. profissionais com bagagem, né? A internet aí revolucionou muito e ainda mais agora com a Covid, acelerou mais ainda esse processo, né? Nós criamos um aplicativo em 6 meses, quase. Nós temos um aplicativo bacana também, não falei disso, né? Vendemos hoje no Clique Retiro, você compra e retira lá? retira lá ou recebe em casa, mas isso foi através de Do aplicativo. um aplicativo. Então, eu bacana. investiria nesse mundo aí. Tecnologia, legal. Quem você admira ou quem foi um mentor? Quem foi o teu Osnildo? Eu admiro muito a minha mãe, Que legal. né? Foi dela a ideia para vir para o Blumenau ou foi teu pai? Os dois. Os dois? Pai também. O pai teve um AVC agora, bem na Covid, ele teve um AVC, ficou um pouco... Eu vou toda semana, o pai fala sempre a mesma coisa, porque sabe aquele negócio... Meu avô era assim. Memória, Meu avô é um cara incrível, ele mas toda perdeu vez era a mesma memória situação. recente, então eu digo sempre onde é que eu moro e tal, mas eu tenho o prazer de fazer isso toda semana. Eu falo isso, eu acho que há praticamente 2 anos, falando a mesma história, mas enquanto ele estiver, vai para 82 Pai, eu já anos. sei. Então, a minha inspiração é os dois também, né? Que legal. Muito, muito. Que legal. Se você se encontrasse, já estava em Blumenau, com 19 anos, ou seja, estava em Blumenau já. Já estava servindo sorvete pelos 6 meses ali. O que você diria, né, para você? O que o Osnildo, se encontrando com 19 anos de idade, diria para o Osnildo de 19 anos de idade? Hoje. Se você conseguisse voltar no tempo agora, se a gente desse agora um ticket, tu volta lá atrás, quando tu tinha 19, o que esse cara aqui falaria para aquele cara? Porque são 2 caras totalmente diferentes, tá? Eu sou bem-humorado, eu sempre gostei de, né, para quem me conhece aí, eu acho que vocês fizeram entrevista com o Beto. Também. Da Bela Beto, Janela, um cara, ontem nós estávamos juntos até. Então, eu diria assim, o que eu mudei muito foi o relacionamento. Né? Isso porque eu era de formação acadêmica, de finanças. Muito técnico. Muito números. E o relacionamento, essa ida minha para a área comercial, foi bacana. E o cooperativismo me deu essa oportunidade de relacionar. Falar com gente, eu não consigo, a minha esposa fala isso, eu não consigo ficar só. Não dá. Eu pedalo, né? Eu pedalo um pouquinho. Eu não consigo pedalar sozinho. Vou, às vezes... Porque vai muito para Pomerode, não? Fui. Nós fizemos um pedal, não sei se tem tempo aí, nós Tem, fizemos um pedal. mais uns minutinhos. Fica à vontade. Nós fizemos um pedal de Minas Gerais a Paraty. Meu Deus, sério? Vocês conhecem? Rio de Janeiro, Minas Quantos Gerais, quilômetros? 580. Caramba, Mas é assim, fizeram pela estrada uma coisa a Estrada louca. Real, não? Isso, Estrada Real. Que Estrada bacana. Real. Poxa, não é que tu tem tanto conhecimento. Eu nem lembrava da crise de 1990. Puxa, uma coisa louca, assim, porque... Então, tu te prepara. E isso também... então,
se eu voltasse, eu sou um cara mais completo no sentido de... E eu falo isso para meus filhos. Se relacionam, façam coisas diferentes. Os meninos aqui têm que fazer coisas diferentes. Conheça é pessoas, bom tu né, ser diferentes. bom em alguma coisa, mas tu tem que ter A mente aberta. a mente aberta. Falarias isso, então, para o Osnildo de 19 anos? Falaria. Para abrir mais a mente e conhecer mais pessoas. Exatamente isso. Que legal. Bacana. Essa história de ciclismo, quando é que começou isso na tua vida, Osnildo? Cara, eu acho Da que faz bicicleta. uns 10 anos, mais ou menos. Olha. Né? É bom, porque o nosso dia a dia é uma pressão danada, né, pessoal? Então, tu tem que extravasar em alguma coisa, jogar um futebolzinho, mas já estou ficando mais velhinho, joga E um o futebol pouquinho. ele é perigoso. É muito perigoso. E o pedal também mas assim, verdade. se você fizer com... Claro, a gente já está pedalando... Com maturidade, um né? Com maturidade não querer também. fazer nhaca aí, né? Nós temos um grupo muito grande que nós, uma vez por ano, a gente vai em algum lugar. Entendeu? Fora do Brasil também nós já fomos. Que legal. Pedalamos no Chile 2 vezes. Olha que legal. Subimos lá o Caracoles. Aham, na cordilheira. Serra Doideira. Tem um chileno aqui. Eu sou chileno, então eu conheço bem lá. Que legal, que legal. legal. Osnildo, infelizmente nosso tempo Ô, acabou. Quero agradecer aí de novo por ter vindo aqui, tirado um pouco do teu tempo. Realmente eu acho que é inspirador. Acho que é talvez a palavra a menor palavra que eu consigo colocar aqui, mas talvez a que faça algum sentido com relação à tua história e principalmente a história da Cooper, que é meio doido isso, mas a gente tem um tanto orgulho, né? Eu consumo muito na Cooper também, tenho amigos em outros mercados, mas eu consumo muito na Cooper e dá um certo orgulho, né? De ver essa transformação. Dá. Tu falou muito bem, né? Depois em 2004 para cá, eu vi essa construção da Dayal, eu tenho casa Mudou em a Dayal, chave, eu vi o quanto transformou a própria cidade. Sim. Todo mundo meio que tem que se apurar Ali, né, para começar a melhorar. Na Estrada das Areias, mudou tudo. Teve muito mercado que fechou, porque não fazia, tipo assim, não estava mais querendo transmitir aquilo que a Cooper estava a fim de Não transmitir. conseguiu acompanhar, né? Exatamente. Bem legal. Então isso gera um impacto social. As pessoas têm que entender muito o empreendedorismo, essas empresas que é um impacto social, mesmo que talvez não está lá embaixo no resultado, na DRE, mas ela realmente acontece muito fortemente. Obrigado demais aí, de verdade, de ter tirado o teu tempo e vindo falar um pouco com a gente. Eu sei que com o Pancho tu viria de qualquer forma, mas comigo não é, não. Então, obrigado maldade. mesmo, Osnildo. Cara, eu vou encerrar dizendo assim, eu parece. posso dizer o nosso propósito? Nosso Com propósito certeza. é juntos cooperamos para momentos felizes. Então esse é o nosso mantra drive, diário, que as pessoas têm que ser felizes, né? É verdade. É Quem o vem principal foco, e né? A quem gente trabalha. Tem que pensar nisso. A felicidade é isso. Tem que pensar É um nisso. prazer enorme estar com vocês. Estava um pouquinho tenso, mas relaxei aqui. Que nada, que tensão bom, nenhuma. foi Sempre super fazer bom. um quebra-gelo no começo, mano. Exatamente. Show, Osnildo, cara. Obrigado, Pancho. obrigado também Pô. pela tua participação, né? Bem bacana saber dessa trajetória, tanto tua quanto da Cooper, que são parecidas, né, querendo Claro. ou não. Eu me lembro, eu era criança quando a gente ia para Cooper Ehring ali, onde é hoje a loja da Ehring lá junto à o fábrica. Acho espaço que é no Ehring mesmo ali, local ali, né? Sim. É muito bacana ver esse crescimento, essa ascensão, né? Muito bacana mesmo. Obrigado Cara, mais uma valeu. vez. Toda terça e quinta a gente ainda não sabe a hora, então posso estar Não, falando vai uma ser bobiça. 16 horas por enquanto. É? Depois a gente acerta Então, direitinho tá essa história. E não se esqueça de se inscrever, no canal Real Rafa Silva do YouTube, acionar a sineta aí para E no receber as notificações. pancho.com.br. Siga @Real Rafa Silva no Instagram e Tá aqui embaixo? @Pancho.br. Como é que é? Tá aqui embaixo. Ah, tá na descrição. Aparece. Pancho.com.br. Pronto, fechou. Gente, obrigado mais uma Valeu, vez pela um participação de abraço. vocês também. Um grande abraço e até mais. Valeu.